Amém? Deus seja louvado por mais um dia estarmos na casa do nosso Deus, o Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Graça e paz para você que está em casa também. Vamos nos colocar em pé e vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. No Salmo 34, versículo 19. Aleluia, Senhor. Glorificado e exaltado é o teu nome para sempre. Santo, santo é o Senhor. Todos acharam? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Glória a Deus. Vamos ler só esse versículo. A palavra de Deus diz que nós temos que estar todos os momentos na presença dele, buscando enquanto se pode achar. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todo o mal. Amém? De todas as aflições, de tudo que não vem dele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Paizinho querido e amado Deus, diante de Ti nos colocamos nesta noite. Sabemos que o Senhor já se faz presente antes de chegarmos, ó Pai. Os Teus anjos já trabalham no nosso meio. Obrigado, Jesus querido, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor move os céus em favor dos Teus filhos. E neste momento, Papai do céu, vem, Senhor, mover sobre a Tua igreja nesta noite de cura e libertação. Pai querido, Pai amado, buscamos a Tua face adoradora, Pai. Para, Senhor amado, que o Senhor venha nos mover com a Tua graça e o Teu poder, com a cura, com a renovação das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te peço neste momento e já te agradeço na certeza da vitória. Amém? Amém. Pode se assentar, igreja. A palavra de Deus diz: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Nós temos que estar todo o tempo na presença de Deus, para que Ele cuida de nós, para que Ele nos livra, para que Ele nos dê força nos momentos difíceis, que Ele todos os momentos está lá, e com as mãos estendidas, basta nós buscarmos, nós estarmos aqui clamando. Estamos vivendo os tempos difíceis, mas o Senhor diz: eu estou aqui. Para mim não há tempo difícil, para mim não há dificuldade, para mim não tem impossível. E nesta noite nós estamos buscando esse Deus, que é o Deus que não tem impossível para nós. Ele é o todo possível. Então nós colocamos as nossas vidas diante dele. Nós temos que viver um relacionamento com Deus total, irmãos. Nós não podemos mais ficar no raso, não podemos mais ficar brincando de estar na casa de Deus, brincando de estar na presença de Deus, mas estar vivendo esse relacionamento com Ele todos os momentos, ter intimidade com Ele, ter um momento só no dia não, mas todos os momentos, dia e noite, sem cessar, para que Ele move, e o Espírito Santo move a presença dEle todos os momentos. Nós não podemos, irmãos, sair um momento sequer da presença do nosso Pai, para que essa palavra cumpra nas nossas vidas todos os momentos. A aflição são muitas, mas o poder dele é mais nas nossas vidas, e ele move os céus em nosso favor. E nesta noite, você que está aqui, você que está em casa, você que está assistindo, que precisa de um milagre, que precisa de estar na presença de Deus, mova, se levanta na presença de Deus, para que ele possa trazer o melhor para nós. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esses momentos. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, porque o Senhor nos ensina e nos capacita a cada dia, Pai. Fica conosco neste culto, Senhor. Vem receber agora a nossa adoração, o nosso louvor, aquilo que temos de melhor, Senhor. Os adoradores da Tua casa, vem, Senhor, receber, porque o Senhor se faz presente. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu poder, pela imensidão, Senhor, de graça sobre as nossas vidas. Move, Senhor, sobre a Tua igreja. Move, Senhor, também, Jesus querido, naqueles que precisam neste momento que está em casa. Move, Senhor, na vida do pastor Oswaldo. Move, Jesus querido, em todos que precisam de um milagre. O Senhor é Deus. Move, Senhor. Trabalha, Senhor. E vem falar conosco também, Senhor, através da profeta nesta noite. Aquilo que precisamos ouvir todos
todos os momentos de Ti, ó Pai, porque o céu se abre, Senhor, em nosso favor. Estamos aqui, Senhor, para receber, que o Senhor possa mover os nossos corações, para que possamos aprender e guardar, gravar nos nossos corações, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer, que caminhamos na Tua presença, que buscamos mais e mais de Ti, Senhor, e vivemos plenamente na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Continua conosco, eu te agradeço com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Grande Deus, aplauda esse Deus que tudo pode nas nossas vidas. Amém, Jesus, glória.
Eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Sobre os querubins, tu que estás entronizado em
venham serafins. Tu estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu estás assentado sobre o trono de glória. Tu estás entronizado sobre os horrores do seu povo. Tu estás aclamado. Igreja, vem neste lugar e vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Jesus, Jesus. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Jesus. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Entronizado nos céus, o meu grande Rei se encontra acima de tudo e todos. Breve voltará, embora nunca. Venceste a morte. Se hoje tenho vida, foi porque se entregou por mim. Que amor é esse, amor tão grande, incomparável? Como é bom sentir dor que vai. Não quero sair da tua presença. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida,
Shalom, amados, graça e paz. Amém? Amém? Mais um dia na presença do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a adoração. Amém? Amém. Deus é bom, né? Amém. Todo tempo o Senhor é maravilhoso e nós cremos no agir dele. Abra comigo em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo 13, 17. Você sabe que dia é hoje? Você sabe que dia é hoje? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? E você não sabe que dia que você está? Hã? Não, senhora. Hoje é dia 17. 17 de Nissan. Amém. Vamos orar, depois nós vamos ler. Querido e amado Senhor, Deus poderoso, Deus glorioso, estamos diante de Ti, na Tua presença. Agradecemos por tudo que o Senhor tem poder para fazer e faz em nossas vidas. Nós Te louvamos pelas Tuas maravilhas, pelos Teus livramentos, pela verdade que o Senhor manifesta, pela cura, pela libertação, pela salvação, pelo Teu mover sobre a nossa vida. Te louvamos e Te bendizemos por isso. Te adoramos porque o Senhor é todo poderoso, glorioso. Não há outro Deus além de Ti. Só Tu podes salvar, só Tu podes curar e libertar, só Tu podes agir de maneira poderosa e gloriosa. Em nome de Jesus, traz a Sua presença, o Seu cuidado e o Seu agir. Fala conosco, Espírito Santo. Abre as Escrituras neste lugar. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as Escrituras, porque cremos que só o Senhor pode nos fazer entender. O Senhor pode trazer essa revelação. E os anjos do Senhor se movimentam de acordo com aquilo que Deus ordenou, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar, nós vamos ler essa passagem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em Êxodo 13, 17, diz assim: E aconteceu que, quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Hoje é um dia extremamente importante do calendário bíblico e também do tempo profético de Deus, da festa da Páscoa, do Pêssar. Nós ainda estamos no Pêssar. O Pêssar termina amanhã ao pôr do sol. Então hoje é o 8º dia do Pêssar. Hoje é o dia em que Deus falou para o povo: vocês vão rodear. Vocês não vão por esse caminho. Então Deus tirou o povo do caminho curto. Do caminho curto. Porque os filisteus estavam em guerra lá. E Deus fez esse povo rodear. Muitas vezes, quando Deus muda a nossa rota, quando Deus muitas vezes nos leva a um caminho longo, um caminho mais, dá aquela, vamos dizer assim, aumenta o nosso percurso, nós não compreendemos, às vezes reclamamos, questionamos, murmuramos, reclamamos com Deus, mas não sabemos o que Deus pode fazer, não sabemos o que teria pela frente. Você sabe quando aquele dia você está
determinado ali, organiza o seu dia para fazer algo e de repente alguma coisa parece que dá errado, você não sabe o livramento que está acontecendo a teu favor. Às vezes o carro dá um problema, você não consegue fazer o que precisa fazer. Ou uma viagem, ou algum lugar que você precisa ir. Você não sabe o livramento que Deus está dando. E às vezes o que ele faz? Reclama. Às vezes o trânsito está um pouquinho diferente, um pouquinho parado, ou ali alguém, parece que a gente está com pressa, parece que entra alguém na nossa frente para a gente reduzir. A gente não sabe adiante o livramento que Deus preparou para nós. Então muitas vezes nós questionamos, por que esse caminho? Por que passar por isso? Por que passar por essa situação? Por que ser afligido com isso? Por que passar por esse trauma, essa questão? Por que nós não sabemos muitas vezes o que teria adiante, se avançarmos do jeito que a gente imaginou que deveria avançar? Então o Senhor tira eles de uma rota curta e leva numa rota longa. E sabe que era uma rota sem saída? Não tinha passagem, porque eles estão de cara com o mar vermelho. Não tinha passagem, não tinha ponte, não tinha balsa, não tinha barco. Se tivesse, não ia caber tanta gente. Segundo os estudiosos aí, os sábios, tinha de 2 a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Porque não saíram só os hebreus. Muitas pessoas saíram com eles. Por volta de 70 nações acompanharam eles nesse percurso. Então você imagina Deus mudando a tua rota, tirando você de algo que você podia estar, cheguei, e dando uma volta, para te livrar de uma guerra, para te livrar de situações de morte, para te livrar de situações que estaria ali, eles seriam destruídos, porque eles não eram povo de guerra. Eles se tornaram guerreiros no deserto, mas eles não eram povo de guerra. Eles eram povo escravo, submissos. Embora a palavra diz que eles saíram armados de lá. Mas eles não eram povo de guerra. Moisés era. Moisés sabia lutar. Porque ele aprendeu, porque ele foi criado como um príncipe egípcio. Ele sabia tudo. Mas o povo não. O povo precisava ser treinado. O povo precisava ser capacitado. E o povo precisava principalmente mudar a mentalidade de escravo a príncipe. E isso levou 40 anos. 40 anos. E a palavra de Deus diz que eles chegam, veja aí o capítulo 14, versículo 1. Olha onde eles param. O Senhor falou a Moisés dizendo: dize aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Diante dele acamparei junto ao mar, porque Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão encurralados na terra, o deserto os encurralou, os encerrou, e eu endurecerei o coração do Faraó para que ele os persiga, e serei honrado sobre o Faraó, sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Até o versículo 4. Então veja a estratégia de Deus. Por que Deus levou esse povo para o caminho mais comprido, vamos dizer assim, maior, mais longo? Para honrar Ele mesmo. Quando Deus fizer algo que parece diferente para você,
que parece muitas vezes ilógico, Ele está preparando algo para honrar o nome dEle em tua vida, para honrar quem Ele é em tua vida. Então esteja preparado para aquilo que Deus quer fazer, e não reclame se Deus mudar a rota, não reclame pelo caminho mais longo, não reclame pela situação que está passando, não reclame, sabe por quê? Porque Ele vai honrar o nome dEle em todas as questões da nossa vida. Ele vai honrar, você pode ter certeza disso. Qual foi então o objetivo? Lá no Egito, nós sabemos que houve as 10 pragas do Egito. Cada praga era um deus dos egípcios. Até mesmo o Egito tinha como deus o cordeiro. O carneiro era um deus, era um dos deuses deles. Por isso que Deus escolheu o cordeiro para passar o sangue no umbral da porta, e que deveria ser sacrificado. E essa foi a maior oferta de sacrifício que o povo, entregou para Deus, e por isso que eles foram libertos do Egito, das mãos do faraó, da escravidão. Porque você imagina milhares de cordeiros foram sacrificados, entregues como adoração a Deus, para que o anjo da morte não os matasse seus primogênitos. Mas havia algo ainda maior, algo ainda a terminar, algo ainda a acontecer, aonde eles acamparam. Quando a Bíblia fala uma palavra, o nome do lugar, uma referência, você pode ter certeza, porque é Deus falando algo assim, profundo. Primeiro, Pi-Hairot significa embocadura do canal, uma rota em direção à península do Sinai. Isso significa essa palavra. Migdol, que nós vimos aí, significa torre ou torre de vigia. Baal-Zephon, Senhor da morte, Deus cananeu importante para os marinheiros. Esse Deus também era considerado o Deus do trovão, dos trovões, dos relâmpagos. Então ele que era, vamos dizer assim, guardava os marinheiros, era um Deus. E esse Baal-Zephon, havia ali uma imagem, uma escultura dele, que os marinheiros adoravam, os egípcios ali, que eram marinheiros, certo? E veja o versículo 5 de Êxodo 14. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração de Faraó, que seus servos, virou-se contra o povo. E eles disseram: por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? Aprontou a sua carruagem e tomou o seu povo consigo. Tomou-se 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros, e seus exércitos, e os alcançaram, acompanhados junto ao mar, perto de Pi-Hairot, diante de Baal-Zephon. E quando o Faraó se aproximou, e os filhos de Israel se levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com medo. E os filhos de Israel
clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: por que não havia sepulcros? Olha a murmuração. Por que não havia sepulcros no Egito? Nos levastes embora para morrermos no deserto? Por que agistes assim conosco para nos tirar do Egito? Não é essa palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos seria servir os egípcios do que morrermos no deserto. Olha que povo reclamão, murmurador. A murmuração faz a pessoa morrer no deserto e não entrar na terra prometida. Olha a resposta de Moisés. Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por nós, e tereis a vossa paz. Meu Deus, quando vamos aprender a não reclamar das questões? Quando vamos aprender que o Senhor sabe o melhor caminho para conduzir a nossa vida? Quando vamos aprender a confiar que Deus tem todas as coisas em suas mãos, se nós crermos nele, confiarmos a Ele? Então o povo começa a reclamar, e o faraó atrás deles, e eles, cadê? Para onde vamos? Não tem saída. Tem um mar à frente. Tem um mar à frente, não tem saída, nem para a direita, nem para a esquerda. Não há saída, não tem como. O que fazemos? Irmãos, presta atenção aqui. Tem gente tão distraída. Não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não se distraia, presta atenção aqui. Aqui, a palavra de Deus está saindo do altar para você, para a tua vida, para a tua vida. Então, presta atenção. Veja, não tem. Por que você tirou a gente lá? A gente já tinha falado para você, para morrer aqui, morrer no deserto. Confia no processo. Conhece a frase? Confia no processo. Confia no processo. É duro, difícil, doído, parece que não tem saída, parece que não tem jeito, mas confia no processo. Confia no Senhor de todo o coração, porque Ele sabe o melhor caminho. Ele tem a melhor Waze, melhor rota, melhor GPS. Ele sabe, Ele vê tudo antecipado. Ele sabe como é que está lá à frente. Ele sabe o melhor para cada um de nós. Confia no processo, confia no que Jesus tem preparado para você. Então o faraó começa a ir atrás dele. E aí versículo 14, versículo 15, olha a palavra de Deus. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? E para onde? Mas tu, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. Hoje é o dia que o mar vermelho abriu no calendário bíblico. E você sabe que aquilo que acontece nas festas, que aconteceu nas festas, a primeira festa, até o dia de hoje ele se repete. Você sabe que há um tempo, portal aberto, e esse portal se repete. Não temos mar vermelho aqui, mas espiritualmente existem mares à nossa frente, águas intransponíveis à nossa frente, situações sem saída, situações que não têm uma resposta, situações que dizem: não tem jeito, não dá, vai ser assim,
acabou, é fim da linha, é ponto final, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo, marche, avance, vai adiante. Adianta onde? Vai! O que você tem na mão aí, Moisés? O cajado. Eu tenho um cajado. Cajado representa o que? A autoridade. A autoridade para você saber que, mesmo que aos teus olhos não tem rua sem sair, não tem solução aos teus olhos, mas você não pode andar de acordo com aquilo que você vê, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz para você. O justo vive pela fé, ele não vive por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Então pega a autoridade que Deus te deu e ordena que aquele mar se abra. Agora não, o mar não se abriu igual a gente vê em filmes, novelas, que Moisés estendeu a mão, aí começou aquele vento, e abriu, e o cabelinho do Moisés voando. Não. A palavra de Deus diz que a noite toda soprou um vento leste. Leste não, peraí, vamos conferir. Deixa eu ver que vento da onde que é no vento, para não falar errado, né? Vento oriental, desculpa. O vento oriental soprou a noite inteira. A noite inteira. A noite inteira. A noite inteira. Senhor, mas já fiz de tudo. Eu estendi o cajado. Eu fiz como o Senhor mandou. Não estou vendo nada acontecer. A noite inteira. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Só de manhã eles viram o mar aberto. Enquanto isso, o que Deus fez? Colocou um anjo, a retaguarda do seu povo. Colocou uma coluna de fogo na retaguarda do seu povo. O exército e o faraó não conseguiu chegar por causa da coluna e nem por causa do anjo. Ficou naquele impasse, não avançava, porque a coluna era extraordinariamente assustadora. Você imagina de repente uma coluna de fogo aparecer enorme assim na tua frente? E o anjo do Senhor ali. Então, enquanto soprou a noite inteira para abrir o mar, o inimigo não chegou perto do povo de Deus. Então veja, diante de Deus, escute. As situações podem parecer sem saída, escuro, à noite. Mas se você exercer a autoridade que Deus te deu e ordenar que aquela situação abra, saia da frente o empecilho, sai da frente a dor, a doença, o mal, a palavra maligna, o diagnóstico, situações familiares, com a tua autoridade, sai da frente. Senhor, venta com o teu vento, Espírito Santo. Sopra o teu vento, Espírito Santo, para que essa situação se abra e eu possa passar livremente por esse mar, por essa questão. O mar vermelho chama Yom Suf. Yom Mar, Suf é junco. Para nós, o português está traduzido como Mar Vermelho, que veio uma tradução do inglês, que o junco ele é avermelhado. O junco é junco ou papiro, que fez aqueles papiros, as primeiras folhas que eles escreviam, foi feito ali no Egito. E aí? Você tem um mar vermelho à sua frente?
Então nós vamos crer que o Senhor nos dá autoridade. E Jesus disse: eis que vos dou autoridade. É o seu nosso cajado. Não é físico, mas é espiritual. Para pisar serpentes e escorpiões. Essa é a autoridade que Jesus nos deu. Para orar, curar, libertar, salvar, pelo poder dele. Tem um mar na tua frente. Como é o nome do teu mar? Eu sei o nome do meu. Qual o nome do seu? Então vamos levantar a nossa autoridade espiritual que Jesus nos deu para destruir este mal. O Espírito Santo, ele sopra hoje para tirar todo obstáculo que se apresenta em nossa frente. Quando eles viram o mar aberto, sabe o que eu acho interessante? Como Deus é detalhista. Ele falou que o povo ia passar a chão seco. Como é que secou o chão daquele jeito? Como é que 2 colunas de água ficou parada ali, que nem muro, para o povo passar? Como é que foi isso? Não sei, só sei que foi. Só sei que foi. E só o Deus de Israel tem poder para fazer isso. Só o Deus de Israel tem poder para abrir mar vermelho. Ele abre o mar, mas quem é que tem que falar? Abra, sai da frente. Quem é que tem que marchar? Quem é que tem que avançar? Foi Deus que desceu. Agora eu vou abrir. Ai, estende a tua mão, faz a tua parte, lança aí, libera a palavra, faz a tua parte. E o povo começou então a andar, atravessar, e atravessar. E o faraó e o exército, o faraó ficou lá para trás, né? Mas o exército começou a atravessar também. Então imagina aquelas vigas, aqueles cavalos, aqueles guerreiros superpotentes, 600 carruagens, fora o povo a pé. Começou ali, ó, atrás deles, a coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Ali já era de dia, então a coluna de nuvem apareceu, tentando impedir, o anjo segurando. Eles passaram super bem a pé. Mas os egípcios, as rodas enroscavam, os cavalos não iam. E quando eles atravessaram, Deus falou para Moisés: agora estende aí e manda o mar fechar. Entende agora por que ali os egípcios pereceram ali? Porque o Deus que eles criam, o Baal Zephon, o Deus dos marinheiros, o Deus do mar, o Deus dos trovões e dos relâmpagos, ele não sustentou, ele não segurou as águas para ele, porque ele é um Deus que não existe. O Deus dele não segurou, mas o Deus de Israel segurou o mar aberto para o seu povo. Ele garantiu. E por isso que ele quis o quê? Ele disse que ele iria glorificar o nome dele. Então esse foi o último Deus, com letra minúscula, dos egípcios, que caiu por terra. Então foram 10 pragas. Eu falo para você que provavelmente tinha mais uma ali para acontecer. A 11ª. Veja, o que aconteceu? O povo começou a glorificar. O povo começou a exaltar. A Miriam pegou um pandeiro e começou a tocar. E começou a tocar com as mulheres. Ela começou a dançar. Miriam dançou na presença de Deus. Ela começou a dançar. Ela começou a louvar a Deus. E Moisés fez um cântico ao Senhor.
e começou a adorar o Senhor. Então esse é o Deus que nós servimos. Nós estamos num tempo profético. Nós estamos num tempo para mudar, para estabelecer algo poderoso da parte de Deus. Como Deus falou, esses egípcios nunca mais vocês verão. E começou então o processo da caminhada para o Sinai, aonde Deus estabeleceu o que nós chamamos no grego de Pentecostes e no hebraico de Shavuot, que hoje, né, entendemos que foi a descida do Espírito Santo no livro de Atos. O mar se fechou e o inimigo cresceu. Deixa eu falar algo para você. Sabe por que o mar fechou? O povo nunca mais desejava voltar para o Egito. É por isso que Deus levou esse povo por um caminho mais longo, para eles não voltarem. Ele fala isso na sua palavra, para eles não terem medo e voltarem para o Egito. Por isso que Deus não levou pelo caminho dos filisteus que estavam em guerra, para eles não voltarem para o Egito. Então muitas vezes Deus estabelece uma rota para a gente nunca mais voltar para as coisas do passado, para a escravidão, para a mentira, para o medo. Deus estabelece a sua presença e o seu poder. Deus muda a sorte do seu povo. Tem algo que precisa ser mudado em tua vida? Na minha tem. Quem não tem? Então se prepara. Não olhe mais para o passado, da onde Deus te tirou. Deus te tirou da mão do faraó. Deus te tirou da escravidão, seja que tipo de escravidão foi. Deus nos tirou de coisas que nos prendia ao pecado, que nos prendia à mentira, que nos prendia ao engano, que nos prendia a questões e tradições humanas, familiares, religiosas. Deus tirou de nós a mentalidade de escravo. Então eu não posso ficar lá no Egito, lá onde eu estava era tão bom, tinha isso, tinha aquilo, outro, mas era escravo, estava preso, estava na cadeia, estava amarrado. Então não murmure, não reclame da onde Deus te tirou, da onde Deus nos tirou, porque isso entristece o coração de Deus. Isso fere o coração de Deus. Então Deus está dizendo: manda o mar que está à tua frente abrir, e depois lembra de mandá-lo fechar, depois que você passar. Lembra de mandá-lo fechar depois que você passar, para nunca ter ali a oportunidade de voltar. Deus sempre nos dá um escape. E você sabe o que significa escape? Às vezes a gente acha assim, que o escape é assim, para cá, para cá. O escape significa, a palavra escape significa assim, passar pelo meio de. Você vai ter que passar. Passa pelo meio. Passa pelo meio. Pega o cajado. Fala para o mar sair da frente. Sai da frente que eu estou passando. Situação, sai da frente que eu estou avançando. Eu estou marchando. Sai daí. Vai saindo que eu estou indo. Que o vento do Espírito já está vindo para me ajudar, para tirar para lá e para cá e eu passar com o pezinho sequinho. Ou seja, sem nenhum mal me impedindo aquilo que Deus tem para mim. Nada vai me fazer encalhar ali. Nada vai me fazer atolar ali, porque a terra está sequinha, está
está sequinha, eu vou passar com tudo que Deus me deu. E depois falar, o mar, agora você fecha, que nunca mais eu quero voltar para onde eu estava. Fecha os teus olhos. Isso vale em todas as áreas da nossa vida. Mas principalmente o Senhor quer afirmar para cada um de nós a nossa salvação e tudo aquilo que Ele diz dentro da sua palavra que nós podemos viver. O Senhor foi lá e resgatou o seu povo da escravidão. Jesus veio até nós para resgatar o seu povo da escravidão. Jesus veio para nos resgatar de toda a escravidão. A pior escravidão é aquela que é na mente. Por isso a mente precisa de libertação. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Se você não assistiu, não estava aqui, vai lá no YouTube, no canal da igreja e procura sobre ministração sobre mentalidade. E a gente precisa descobrir qual é a mentalidade que nós temos para sermos livres diante de Deus, livres diante do Senhor. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, pede para Deus falar com você o que você precisa fazer. Primeira coisa, você tem um cajado. E aí a palavra já está sobre ti. Então estende, fala, Mar, sai daí, dessa preocupação, dessa questão, problemas. Qual for o nome da situação que possa estar impedindo você de avançar? Que você veja, parece que está sem sair. Fale para Deus. Querido e amado Senhor, peço que o Senhor venha agir de maneira extraordinária sobre a vida dos teus filhos. Nós estamos nesse tempo profético, crendo que o Senhor fez lá e faz hoje aqui. O Senhor moveu lá e move hoje aqui. O Senhor mudou a história lá e o Senhor muda a nossa história aqui. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. O Senhor traz a existência o que não existe para abençoar o teu povo. Mas Pai, primeiro te pedimos, limpa a nossa mente, trata com a nossa mente, para que possamos ter a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, Senhor, para que a nossa mente seja uma mente liberta, restaurada, transformada. Então, Senhor, crendo na tua palavra, levantamos o nosso cajado espiritual, que é a autoridade que Jesus nos deu, e ordenamos, estendemos essa autoridade, esse cajado, diante dessa situação, diante desse mar, que parece intransponível, que parece fundo demais, que parece, Senhor, grande demais. Pai, em nome de Jesus, ordenamos que esse mal sai da frente que nós vamos passar, abre que nós vamos passar, mesmo que o inimigo esteja correndo atrás de nós. O Senhor é aquele que coloca a sua presença entre nós e o inimigo, e Ele não nos alcançará, Ele não nos derrubará, Ele não nos matará, Ele não vai roubar o que é nosso, Ele não vai impedir o milagre, Ele não vai impedir a cura, Ele não vai impedir a porta aberta, Ele não vai impedir a manifestação sobrenatural de Deus. Então vem, Senhor, coloca a tua coluna de fogo, coloca o teu anjo, move a tua presença e nos ensine que a nossa parte é obedecer, estender o cajado, mandar o mal embora, mandar a situação que impede a gente de andar, de passar, de viver o que o Senhor tem. E obrigada, Senhor, porque muitas vezes o Senhor muda o caminho para que nunca mais a gente volte atrás, para que nunca mais a gente abandone a tua palavra, para que nunca mais a gente viva as coisas terríveis que vivemos e praticamos diante de ti. Então, Senhor, limpa o nosso coração e
E nós ordenamos, mar, vai se abrindo, terra vai secando. Porque eu estou marchando na autoridade do Senhor. Eu estou levantando o meu cajado de autoridade. E eu estou dizendo, sai na frente. Sai na frente. Porque eu creio no mover profético. Nós estamos andando no tempo profético da Páscoa. E nós cremos no agir do Deus Todo-Poderoso em nós e através de nós, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus é bom, não é? Amém. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu te perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E nesse momento, rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida. Em nome de Jesus, amarro vocês do maior ao menor. E ordeno, bate e tirar da minha vida e da minha família. Em nome de Jesus, eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família. Em nome de Jesus, abro as portas dos céus para a minha vida e para a minha família. Senhor, Espírito Santo, libera toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, potencializadas sobre a minha vida, a minha família e a tua igreja. Em nome de Jesus, me cubra com o teu sangue, da cabeça à planta dos pés. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual e ative os anjos que o Senhor determinou para cuidar de mim. E faça a mesma coisa com a minha família. Em nome de Jesus. E eu te glorifico, porque o mar está abrindo. O mar está abrindo. O vento do Espírito está me ajudando na manifestação sobrenatural, para que eu nunca mais volte para trás. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu vou me despedir de você que está assistindo. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra. Se inscreva no canal da igreja, a Igreja Evangélica Hebron. E Deus abençoe você. Shalom.